Muito boa noite para todos que estão aqui conosco. Mais uma quinta-feira, reunidos em torno do nosso Evangelho no Lar, em torno dos ensinamentos de Jesus e para as reflexões da noite, à luz da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos e que nos sintamos todos abraçados em bons pensamentos, em boas vibrações, e que os nossos lares, de todos que estão aqui na internet conosco, possa irradiar essa serenidade, essa brandura em nossos corações. E hoje nós estamos aqui felizes, Estamos aqui eu, o nosso Bruno Caldas, e hoje nosso convidado é o Laudelino Risso. Ele está vinculado lá ao Centro Espírita Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho, em Salvador. Já esteve conosco aqui alguns meses atrás, ministrando uma palestra para o nosso Centro Espírita Ivon Costa. E estamos aqui muito gratos, Laudelino, e muito felizes pela sua disponibilidade de estar conosco. E a gente te convida para deixar o seu boa noite, a sua fala, fica à vontade. Amigo Daniel, queridos amigos que nos acompanham no canal do Ivon Costa, são realmente votos de muita alegria pela oportunidade oferecida. Muito obrigado. Obrigado. Bruno, deixe seu boa noite também para a gente. Fica à vontade. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco. Vamos pedir desculpas antecipadas que a nossa internet está muito falha. E o nosso notebook também já está pedindo outro. Então, quando tivermos aí encontrado uma nova máquina, talvez melhore tudo. Mas, obrigado pela compreensão. Vai dar tudo certo, Bruno, tenho certeza. Você vai dar um tempinho aí, vai deixar passar essa hora e vai funcionar tudo direito. Muito bem, gente. Então, como sempre fazemos, antes de passar para a nossa prece inicial e para a leitura do trecho do Evangelho dessa noite, a gente separou aqui uma mensagem que está lá no livro Espírito da Verdade, é o capítulo 2, Excesso e Você. Então, eu vou ler aqui para nós. Vamos lá. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajuda a Casa de Assistência Coletiva. Divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas.
Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Muito bem, então, com essa mensagem inicial, né, que já nos traz algumas reflexões a respeito da caridade, a gente vai convidar o Bruno para fazer a nossa prece inicial. Bruno, por favor. Então vamos, claro, Daniel. Obrigado. Então vamos nos concentrar, pensar em Jesus, o nosso mestre, e irmão querido, que não nos esquece e nos guia através da jornada reencarnatória, e pedir que Ele esteja conosco nessa noite de estudo, nos auxiliando a compreensão e trazendo o verbo fácil, o verbo construtivo, a força magnética da palavra que pode construir futuros melhores, ideias melhores, sentimentos melhores. Já sabemos, conforme o Espiritismo nos ensina, que cada palavra é uma força magnética induzindo uma ação. Que as nossas palavras, então, sejam úteis e proveitosas para todos. Jesus nos inspire e nos auxilie no trabalho desta noite. Agradecendo mais uma vez ao auxílio dos bons espíritos, nós pedimos a permissão para iniciar os estudos da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, já com nossos corações asserenados, né? Vamos fazer a leitura do trecho do Evangelho desta noite. Aqueles que quiserem acompanhar em casa, né? Nós estamos aí seguindo hoje o capítulo 13, o item 10. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item 10, eu vou pedir hoje para o Bruno ler também. Bruno, por favor. Nós estamos lá nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Fique à vontade que eu passo então, vamos. Aqui. Tá, joia. Item 10. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado. Mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizeis: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos cansei de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes
germinar nas inteligências infantis. E, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Caridade. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai, porque somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis empecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará logo que lhe deixardes aperceberdes da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor. 60. Muito bem, então, feita a leitura, não é? Essa mensagem que está nas instruções dos Espíritos e trazida por um Espírito protetor. E já traz para a gente bastante pensamentos, já estamos aqui, tenho certeza, todos nós já refletindo, né? E vamos dar início às nossas reflexões, a gente já vai convidando Laudelino. Laudelino, fique à vontade, a palavra é toda sua. Daniel, queridos amigos, novamente, os nossos votos de alegria e gratidão na oportunidade de estarmos estudando juntos o Evangelho de Jesus. Quando na mensagem inicial André Luiz nos faz o convite à revisa dos nossos pertences materiais acumulados, dos mantimentos dos nossos armários, nas nossas bolsas, nos nossos móveis, nos armários das nossas roupas, e quantos de nós já tivemos realmente um olhar na nossa vida como peregrinos, peregrinando por uma jornada existencial passageira no âmbito material, mas infinita no campo espiritual? Quando começarmos a compreender essa realidade, talvez essa revisão dos nossos pertences, nós começamos a fazer uma questão talvez um pouco mais profunda. A nossa vontade de servir, talvez, as questões mundanas, nos transforma, talvez, em seres previdentes ou gananciosos, avarentos. Até onde está uma linha de equilíbrio entre a minha previdência e a minha avareza? Quando eu começo a pensar dos meus bens acumulados, e eu fico pensando que a minha família ou os meus talvez tenham as necessidades, eu vou excluindo cada vez mais o âmbito social em que eu convivo. Eu vou transformando uma célula, sem dúvida muito importante e familiar, como não só essencial, mas único. E talvez aí eu possa cometer um grande crime para com a minha própria existência. Porque eu vou, no fundo, quando questionado,
Não trata-se uma preocupação direta para com os meus, mas aquilo que eu tenha produzido preferencialmente e exclusivamente será dedicado ao conforto daqueles que estarão comigo, mas somente após a minha partida. E quando vamos fazer uma avaliação um pouco mais profunda, nós vamos perceber que os restos, ou seja, usufruir o máximo que eu pude acumular durante a minha existência. O que restou foi exatamente após a minha morte, onde eu já não mais posso gozar daquilo em que acumulei. Ou seja, é o que restou da minha existência. Esses restos sobram para aqueles que estão, então, agora convivendo comigo no âmbito familiar. Mas se pensarmos, até os ratos deixam também as suas sobras. Os ciscos ou os restos também sobram das suas alimentações. Será que nós não temos uma consciência para nos despertar um pouquinho mais a respeito do que estamos deixando? Porque o convite não se trata para revisar o que está sobrando ou está excedendo na nossa existência. Quando nós voltamos, então, ao capítulo 13, nessa mensagem profunda do Espírito Protetor, ele vem exatamente nos alertar para a redescoberta do próximo na minha vida. Ir no meu armário e pesquisar se não tem lá uma blusa ou um cobertor ou algo para que eu possa oferecer ao meu próximo, da mesma maneira, no mesmo capricho e na mesma alegria que eu poderia oferecer um presente ao meu filho. Organizar aquele presente porque o próximo está no meu campo mental. Eu descobri o próximo. Aquele outro que não faz parte da minha família começa a fazer parte dos meus pensamentos, começa a fazer parte da minha vida, porque agora eu começo a ter preocupações mentais para atender uma necessidade aonde eu posso ser útil para atender aquela fragilidade daquele meu irmão em necessidade. Aí está o convite para aplicarmos a verdadeira caridade. Porque a caridade material, aonde nós vamos atender as necessidades assistenciais, muitas vezes daqueles irmãos em maior necessidade, sabemos que, por mais que possamos atender 1, 2, 3 meses, a necessidade, se não for modificado as suas origens e raízes, irá permanecer. E sabemos que muitos irão permanecer por uma jornada terrena completa na sua existência, pois são espíritos que necessitam das provas da pobreza, que precisam de algumas expiações dentro de um processo aonde nós que entendemos a pré-existência da alma e as reencarnações, aonde cada um na sua jornada apresenta os seus aprendizados. Mas a reflexão é: qual é o aprendizado na condição em que eu estou inserido hoje? Seja na pobreza ou na riqueza, eu também posso exercer a caridade. Porque na reflexão do Espírito Protetor, ele começa indagando exatamente isso. Mas se nada tenho para doar, como que eu posso exercer a caridade? Mas não teria eu, então, a habilidade de realizar uma prece e doar de mim as melhores energias vibrando em favor daquele irmão em necessidade? Neste evangelho, um ponto que para mim me toca a alma, um impacto mais profundo, é exatamente quando ele nos apresenta a sentinela vigilante, que é a consciência que Deus nos deixa para nos alertar dos pontos talvez equivocados ou dúbios que nós tomamos em relação à nossa conduta. E é tão interessante quando nós avaliamos a consciência, porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, a legião de espíritos liderados pelo Espírito de Verdade, aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta está na consciência. E aí pensamos, mas a consciência acaba sendo um termo um pouco mais complexo quando nós formos avaliar no sentido do que temos conscientes da nossa própria vida. Porque as nossas ações que nós tomamos, se vamos repartir um pedaço do pão, ou se vamos repartir um momento do nosso dia, um pedaço da nossa existência para acolher no seio familiar uma criança, talvez num processo adotivo,
enfim, tantas decisões que nós tomamos a partir do que temos conscientes do que é a nossa jornada existencial. Porém, essas consciências são diferentes. A consciência onde está inscrita a lei de Deus é uma consciência psíquica, é uma consciência do espírito imortal. A consciência que é controlada pelo ego, aquilo que nós temos conscientes da nossa vida hoje, é exatamente todo o intelecto ético, moral, vivencial, experiencial que todos nós temos em nossa jornada. Todos nós temos múltiplas experiências, e essas experiências vão nos tornando conscientes do que é a realidade da vida em que nós estamos tendo. Nós, espíritas, já despertamos a nossa consciência a respeito da imortalidade da alma. Nós já despertamos a nossa consciência a respeito da comunicabilidade entre os espíritos, encarnados e desencarnados. E são tantos despertar da consciência que hoje nós conseguimos ter uma razão e uma opinião de muitos fatos que nos movem a tomar uma ação. Ou seja, para eu pegar algo no meu guarda-roupa e realizar uma doação, algo dentro de mim moveu uma ideia e a minha intimidade, a minha razão, aprovou e achou válida aquela ideia. Com isso, com a minha força de vontade e o meu esforço, eu concluí a tarefa. Porém, essa vigilante, essa sentinela que mantém, que é a consciência que envolve o espírito, ela é uma sentinela um pouco diferente. Porque às vezes eu tomo essa ação consciente e vou lá e dou. Mas a doação foi fria. A doação não foi uma caridade, porque eu doei exatamente como eu deixo os restos daquilo que transborda da minha xícara e não me faz falta alguma. Além do supérfluo, é uma doação para que eu pudesse como cumprir os meus deveres. Eu estarei quites com Deus, como se eu estivesse pagando uma dívida que eu tenho assumido com a divindade ou um compromisso que eu tenho para com a minha religião. Eu preciso fazer isso porque a minha religião me exige tal tarefa. E acaba sendo uma atividade fria. E quando isso acontece, a outra consciência, a sentinela, desperta. Mas desperta movendo aquele estandarte que logo depois o Espírito Protetor fala. Amai-vos uns aos outros. E despertar o amor do próximo é diferente de eu colocar o próximo no meu radar. No meu radar existencial. Olha, eu estou num grupo social. Qual é a minha utilidade perante o grupo? Despertar essa consciência é muito válido e muito importante para um amadurecimento. Agora, essa sentinela consciencial e espiritual nos move a trazer o nosso esforço para a verdadeira caridade, como entendia Jesus, a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Com isso, eu vou trazer o meu próximo para mais próximo. Eu vou tentar entender a real situação e me envolver. Eu vou começar a fazer com que a situação do outro também comece a preocupar-me para tentar, de alguma forma, promover saídas ou alívios, ou de uma maneira a fazer com que aquele indivíduo receba neste grupo social a mão amiga, a mão fraterna, a mão amorosa, e que essa mão possa ser a minha a dar essa sustentação, não para tirá-lo da prova, mas para poder estar ali dando-lhe a sustentação de um amigo, para dizer que estamos juntos, não para construir a casa, tirar e trazer para o conforto, porque eu poderia sustentar, não, mas para trazer que eu possa oferecer todas as condições para que, ensinando-lhe a pescar, você consiga conquistar individualmente, porque é essa conquista que fará a tua alma desenvolver o brilho que lhe falta. Não que eu tenha esse brilho, mas a facilidade que hoje, das ferramentas que tenho, posso auxiliá-lo a conquistar um brilho diferente do meu, porque cada um irá brilhar de acordo com a sua própria obra. Ou seja, cada um segundo as suas próprias obras. A caridade verdadeira é quando nós começamos a
escutar, visualizar essa sentinela a nos despertar que a verdadeira caridade não basta reconhecer o próximo ou reconhecer que o próximo tem necessidades. E a religião me exige tais tarefas. Desta forma, nós voltamos a entender o que antigamente era compreendido. Fora da igreja não há salvação, porque são regras ditadas através de dogmas, crenças, muitas vezes cegas, para que o fiel possa executar tais crenças. O Espiritismo tira a venda e nos faz compreender que a fé é aquela inabalável que enfrenta a razão em qualquer época, é aquela que, fora da caridade, não há salvação, mas a caridade bem vivida. A caridade jamais irá humilhar aquele que recebe, muito pelo contrário. Quando bem realizada, o indivíduo que recebe, além de ficar feliz pelo ato do recebimento, ele não consegue identificar aquele que lhe doou. Porque a boa obra, ele vai identificar a presença de Deus na sua vida. Ou seja, glorificar a Deus através dos seus atos, ou seja, dos nossos atos. O indivíduo que foi atendido pela verdadeira caridade, o primeiro agradecimento não é para o indivíduo que lhe estendeu a mão. O primeiro agradecimento é para com o psiquismo divino, para com Deus. E se talvez ele consiga encontrar aquela mão que lhe atendeu, talvez ele possa externar gratidão. Ou muitas vezes não. O pagamento pode ser a ingratidão, como tão bem nos explicava São Vicente de Paulo. Mas isso não importa. O que importa é que está claro para mim a tarefa a ser executada perante a caridade. A caridade material, mas especialmente a caridade moral. Mas a caridade moral vibrando no estandarte não só da consciência que nós temos, que foi despertada pela luz da doutrina espírita. A luz acendeu uma chama que nos tornou conscientes do compromisso social que todos nós estamos inseridos. Mas sobre o estandarte que Jesus pôde levantar e resumir todas as leis e os profetas nos dizendo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este amor de conseguir envolver o próximo e talvez aquele alimento em que eu vá levar à porta daquele que me pediu já não vai ser preparado da mesma maneira para me ver livre daquele indivíduo que me importuna, mas será com a alegria de servir a um filho esfameado, de um irmão meu que estava em necessidade. E que alegria é poder hoje estender a mão daquele amigo que me bate à porta. Porque a vibração que eu faço esse preparo, seja de qualquer âmbito de doações que eu possa realizar, a doação verdadeira, como nos ensina o Espírito Protetor, é aquele que parte da nossa alma a ligar aquela outra alma. Porque sabemos que nas jornadas de aprendizados que todos nós estamos vivenciando, aonde o mundo está fazendo as suas múltiplas rotações, nós, sem dúvida, somos os mais necessitados. Essas seriam as reflexões iniciais. Muito obrigado. Laudelino, você falou algo realmente, a questão dessas duas consciências, né? Essa consciência psíquica, né? Essa ligada ao espírito, onde está inscrita, né? As leis de Deus e que a gente, no fundo, a gente já percebe, mas aí, muitas vezes, né, quando a gente está aqui na matéria e ainda mergulhado com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, as vaidades, a gente, às vezes, pensa que praticou uma caridade, né? Mas é uma caridade que, às vezes, está ali com outros objetivos e não há o amor, não há a autodoação, né? A gente, como Jesus falava, né, de uma forma muito profunda, de amar ao próximo como a nós mesmos, eu particularmente compreendo que é nós nos vermos no próximo, né? E quando a gente não se vê no próximo, fica um pouco difícil, porque a gente vai se achar superior, a gente às vezes vai fazer algo em relação ao que a sociedade
está ali pregando, né, em relação aos fatos que estão nos cercando, e ficamos surdos a essa consciência, né, íntima nossa, que nos chama, né, essa sentinela, né, como o Espírito protetor nos colocou para nós. E, constantemente, né, quando a gente lê essa mensagem do Espírito protetor, a gente compreende que a gente constantemente estamos sendo inspirados, né, pelo nosso próprio Espírito protetor, por aqueles espíritos amigos, né, que nos auxiliam, pelas boas inspirações, e tentam aguçar essas leis divinas que estão nessa nossa consciência psíquica, né? E, às vezes, a gente ouve, conseguimos, né, seguir aquele caminho, mas muitas vezes a gente também acaba não ouvindo. Então, eu acho que isso é uma questão, né, que vai gerar, como foi falado lá na leitura inicial, a questão do remorso, né, que é colocado: previna-se hoje contra o remorso de amanhã. Então, esse amanhã pode ocorrer aqui na existência e também, lógico, após o nosso retorno ao plano espiritual, onde aflora essa consciência, né, de uma forma muito grandiosa, e aí esse remorso vai ter o seu momento. E qual é o caminho, né? Aí é o que Jesus nos fala, é o que o Espírito Protetor falou para nós, você bem colocou: amai-vos uns aos outros, e tereis ventura e consolação. É o único caminho, né? E a gente tem as diversas oportunidades da gente evitar esse remorso, essa culpa, o arrependimento, de nós não termos aproveitado as oportunidades de doarmos de nós, ou doarmos bens quando necessários, né? Quando é necessário para o outro, ou doarmos, como fala o Espírito Protetor, né, através do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas palavras. Eu fico muito assim envolvido quando se fala a questão do pensamento, a capacidade que nós temos em espírito e a possibilidade de nós praticarmos a caridade também pelo pensamento, pela oração, pela vibração. Aliás, eu vejo isso como a maior misericórdia de Deus para com todos nós. Porque, como você bem falou, muitos de nós estamos aqui, alguns numa reencarnação de necessidade, às vezes, de passar por uma situação material, financeira, né, um pouco inferiorizada por motivos vários e justos. E como seria, né? Como eles seriam a caridade deles? Materialmente falando, seria difícil para eles. Lógico, daria o mínimo que tem. Mas a todos nós temos a possibilidade da caridade pelos pensamentos, pelas palavras, pelas boas vibrações. Eu vou trazer aqui muito rapidinho, acho que a maioria das pessoas conhecem, é um caso, né, que aconteceu com o Divaldo, está lá no livro Semeador de Estrelas, né, da Sueli Caldas Schubert. E é o caso do suicida do trem, né? Uma história que o Divaldo sempre já contou em várias palestras, mas pode ser que alguém não tenha ouvido. Eu vou fazer resumidamente aqui, né, a historinha, que é fato real, que ele nos traz. Ele se deparou com uma notícia no jornal de um suicida, que era pai de 10 filhos. E aquele senhor, ele se lançou ali dentro do trem, né? Então, foi triturado, e a notícia veio bem detalhada no jornal, né? Chocou muito. E o Divaldo, ao ler aquilo, se impressionou e se tomou de compaixão, né, por aquele suicida. E, a partir de então, ele sempre o incluía nas suas preces, e ele sempre fala, né, que é um rol de muitos inclusos, né, nas preces dele. E aquele suicida foi incluído e ficou durante 15 anos. Divaldo fala que pedia a Deus, né, a misericórdia, pedia por aquele suicida. Ele até brinca falar que ele atuava como um advogado né, em torno daquele suicídio. E, em determinada noite,
Divaldo estava entristecido, né? Todos nós temos nossos momentos também de dificuldades, não estava se concentrando na sua prece, e até chegou a chorar, né? Por uma dor íntima. E aí surgiu, né, à sua frente o irmão desencarnado e perguntou por que ele estava chorando. E Divaldo falou que estava em sofrimento e não tinha quem se queixar, né? Pois ele vivia para consolar os outros, mas ele também tinha necessidade da queixa dele ali, de um consolo, né? Então, era natural aquela tristeza passageira, né, que estava sentindo. E o espírito falou que gostava muito de Divaldo, que queria, ele inspirava muita ternura a ele, aquele espírito. E aí ele contou a história dele do suicídio e o sofrimento que se perpetuava na mente dele na repetição daquele ato, né, do autoextermínio. E isso durante muito tempo, até que ele passou a ouvir alguém pronunciando o seu nome com muito amor, né? Era a prece do Divaldo. E, momentaneamente, o sofrimento cessava, e depois de um tempo retornava. Mas era um momento dele de um refrigério, né? Naquela dor, naquele arrependimento, naquela culpa daquele ato que ele havia promovido. E ele sempre passou a ser atraído pelas preces do Divaldo, né? E, aos poucos, ele foi saindo daquele estado muito lentamente, né? E, no final, né, falando aqui bem resumidamente, ele pede ao Divaldo, né, que, em nome de todos os infelizes, que ele não sofresse mais, pois o que seria deles, que são permanentemente tristes, que estavam por amor a ele, que eles não chorassem mais por amor a eles, porque eles estavam aprendendo a sorrir com a alegria do Divaldo. É uma coisa assim grandiosa. Isso pelo pensamento, pela prece fervorosa e pela autodoação, né, do Divaldo, de uma forma sincera, é o dar de si, né? É o amor que vibra e chega até aquele espírito. Então, o espírito encosta ao ombro de Divaldo e chorou demoradamente. Só que ele fala que não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de felicidade. Por quê? Porque ele estava aprendendo a consolar alguém e poderia, enfim, dar início à sua reabilitação, né? Então, eu trouxe essa passagem porque eu vejo como a caridade é um exemplo grandioso, né? Porque muitas vezes a gente se acha incapaz de fazer a caridade, né? Muitas vezes levado pelo nosso orgulho, né? Pela nossa preguiça de ser útil, e a gente vê que nós temos constantemente, a cada minuto, oportunidade de praticarmos essa caridade, seja material, seja pelas palavras, seja pelos pensamentos, pelos gestos, né? Nós estamos sempre nessa condição, da mesma forma que muitos são caridosos conosco, né? Até ao ouvir, né? Hoje nós estamos aqui, estamos falando. Então, quando a gente é ouvido, estão sendo caridosos, né? Caridade está em tudo. Aí eu lembrei dessa passagem e trouxe, achei muito interessante. Aí vou passar aqui para o Bruno. Bruno, seus comentários também, fica à vontade. Entre a rica fala do nosso amigo Laudelino, eu fiquei aqui pensando um pouquinho sobre a questão do armário, da gente doar as roupas que estão sem uso, etc. E fiquei pensando assim, em comparar o nosso armário reencarnatório. Durante várias reencarnações, né, nós colocamos lá várias personalidades. Então, havia o momento da personalidade que eu usava, né, que eu vestia para ir ao templo, o momento da personalidade que eu usava, que eu vestia para ir ao trabalho, outra para sair com os colegas, outro talvez para uma festa. E quando a gente chega no Espiritismo, nós temos que abrir esse armário e despojar, né, deixar de lado essas personalidades que nós temos que ter para ser capaz de amar o próximo, ser fraterno com o próximo.
que é realmente o próximo mesmo da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso centro espírita, da nossa vizinhança, nós vamos ter que deixar essas personalidades de lado. Elas não nos servem mais. E vestir, né, e nos esforçar para vestir a personalidade do cristão espírita. E aí o esforço é contínuo, porque de vez em quando vem o desejo de pegar aquela personalidade do irritado, do egoísta, do cansado, daquele que reclama de tudo, e essas personalidades não nos cabem mais. Temos que fechar esse guarda-roupa e jogar a chave fora e estar procurando realmente ser o cristão que a nossa consciência está exigindo. Então, muito interessante a gente entrar na ação do Espiritismo, onde é impossível a gente enganar alguém. Vamos imaginar que essa tela aqui refletisse o nosso pensamento, conforme o Daniel estava explicando aí, como ajudar através do pensamento. Eu fiz a oração. Se essa tela refletisse a realidade da oração, o que ela teria que representar? Segundo o irmão Jacó, no livro Voltei, quando a prece é de coração, ela forma lindos círculos de luz. Ele observou isso no velório do seu organismo, né, do seu corpo físico que estava aqui na Terra. Então, quando a gente faz uma oração, nós estamos lançando na atmosfera psíquica uma energia, conforme até o Daniel estava falando, e essa oração vai atingir um objetivo. No livro Os Mensageiros, o espírito Aniceto, ele vai afirmar que a oração é o mais poderoso influxo magnético conhecido na espiritualidade. Então, oração a palavra foi mentalidade e foi sentida. E aí, ela é energia. Tudo que nós estamos falando aqui, que vocês estão escutando, estão também impregnadas de energias. No nosso caso, são energias benéficas. Estamos procurando o contato com as energias superiores, para que de lá fluam os elementos força. Uma coisa muito bonita, esses elementos forças. Quem quiser ter assim, uma noção melhor do que é os elementos força, ele pega lá o livro Os Mensageiros e veja a prece da Ismália. Quando a Ismália faz uma oração com sentimento real, com o coração, com desejo de amar o próximo, são formadas bolas coloridas que atingem as pessoas que estão lá doentes, né? Só lendo o livro para entender, uma série de espíritos adormecidos. E essas forças, círculos, quando atingem, fazem muito bem a eles. Então, a nossa oração como espírita, a gente sabe que ela tem, então, um potencial imenso. E a nossa fala também. No livro Obreiros da Vida Eterna, o instrutor Cornélio ele vai afirmar que nas instituições mais respeitáveis do planeta Terra, a maior parte do tempo, mais ou menos metade do tempo, é perdida em conversação, ou se essa conversação está gerando também energias que não são aproveitáveis.
Então, o Espiritismo ele traz uma dimensão para nós vigiar e orar o tempo inteiro, para que a nossa fala ela seja realmente produtiva e dotada de boa energia. Porque os espíritos nos avisam que cada conversação antecipa os acontecimentos. Então, se estamos numa conversação proveitosa, estamos direcionando para os nossos dias, para os minutos seguintes, atividades úteis, proveitosas, e evitando, assim, a perda de tempo, que diz o Chico Xavier, é uma dos maiores arrependimentos dos espíritas desencarnados, a perda de tempo aqui no plano encarnado. Então, realmente, é possível a caridade pela oração que nós estamos falando, levando ânimo, levando alegria, levando uma notícia boa, uma notícia confortadora a alguém que nos está ouvindo. Porque também os Espíritos nos falam que a reclamação e a tristeza contínua é como se a gente pisasse na lama e aquilo salpica as pessoas, incomodando e prejudicando a cada um que está perto de nós. Então, essa aí é a nossa consciência vigilante para que a nossa fala seja útil e proveitosa. E obrigado por me ouvir mais uma vez. Muito bom, Bruno. Aí, Daniel. Ainda tem um tempinho, antes de eu até voltar a palavra para o Adelino, se ele quiser falar algo mais, eu estava aqui recordando, né, que a gente está comentando aqui, que nós espíritas temos que ter essa gratidão, né, de termos essa clareza que a doutrina nos traz na elucidação, na compreensão, no autoconhecimento, né, tudo em torno do Evangelho de Jesus, aplicando a nós. E essa busca de ouvirmos a nossa consciência, mas é que te lembra de Jesus, né? A quem muito é dado, muito será pedido. Então, realmente, as obras estão aí, né? Espíritas nos trazendo relatos, né, de muitos de nós que retornam ao plano maior e, no momento, se deparando com a sua própria consciência, né? Com os seus acertos e principalmente com seus erros, detectam erros, né, e se veem nesse arrependimento. Isso está nas obras, o Bruno citou aí o livro Voltei, né? Isso está nas comunicações que chegam em reuniões mediúnicas, como aprendizado para nós, porque a gente, muitas vezes, quando está em torno aí da caridade, realmente a gente não se confunde e não consegue aplicar aquela caridade à questão de se doar, né? De colocar algo meu naquela caridade, nas coisas mais simples, até as grandiosas, né? Eu sempre busco comentar isso. Às vezes está num balcão, eu sou um funcionário, estou vendendo alguma coisa, a pessoa chega e me pergunta sobre o produto, eu posso ter duas opções, eu falar, não tenho, ou eu posso falar, olha, eu não tenho esse, mas eu tenho um produto que é assim, que é assado, tem essa possibilidade, né? Se a senhora tiver um pouco de paciência, eu posso encomendar, pode chegar. Ou seja, não está escrito ali aquilo como se proceder. Isso tem que partir de nós. É fazer ao outro que gostaria que fizesse conosco. Aí é o algo a mais, né? E muitas vezes a gente fica um pouco, como disse o Laudelino, a caridade fria, né? A caridade que a gente está fazendo mecanicamente, que a gente está fazendo, às vezes, para ser visto, que a gente está fazendo para atender o que a sociedade nos cobra. Então, realmente, aí a gente fica devedor conosco mesmo, né? Então, é uma graça que nós temos e ter esse acesso, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma responsabilidade
muito grande, uma aplicação de fato. Laudelino, se quiser, ainda temos tempinho, fica à vontade. Sabe, um ponto de reflexão que para mim sempre também foi muito importante é atentarmos a respeito da globalidade da proposta do Evangelho de Jesus em torno da caridade. Porque muitas vezes nós colocamos um foco na caridade para o pobre, nós colocamos o foco da caridade talvez para uma minoria que passa por alguma dificuldade, seja uma dificuldade às vezes em torno de sexualidades, dificuldades às vezes em torno de raças, e nós tentamos focar para atender minorias em necessidade. A caridade proposta pelo Evangelho de Jesus envolve a criatura humana em sua globalidade. Quem de nós poderíamos dizer qual é o maior sofrimento, do rico ou do pobre, do forte ou do fraco? Porque às vezes vemos aquela mensagem da filosofia trazendo, poxa, era tão pobre que só tinha dinheiro. Nós tentamos ver, às vezes, para atender às necessidades materiais, porque é mais fácil para tentar suprir aquela demanda. A caridade verdadeira é encontrar no próximo, porque nós espíritas, se nós começarmos a criar divisões, cada vez que nós mais dividimos, mais nós disputamos, porque daí começamos a fazer um evangelho para um grupo, outro evangelho para outro grupo, e começamos a criar segmentos de algo que não era partido, mas era global, era inteiro, que possamos manter a integridade, o evangelho integral para o serviço do próximo. É o próximo. Não é importante se o próximo é negro, é vermelho, é branco, é amarelo, é pardo, é índio. Não importa. É o próximo. Se é fraco, é forte, é rico, é pobre, não importa. Agora, as divisões de exclusividade, através do evangelho, atender aquele ponto, claro, é necessário que aquele ponto seja atendido, porque se é uma minoria que sofre, o evangelho pode levar, porque é a doutrina consoladora. Mas não é uma doutrina exclusivista para aquela classe, porque quanto mais formos divididos em classe, mais estaremos disputando, e aí estaremos perdendo o brilho do serviço verdadeiro da caridade, como vive Jesus. Excelente. Muito bom. Isso foi muito bem lembrado, Laudelino. As divisões, é verdade. Temos que estar muito atento a isso. Bruno, para fechar, mais alguma coisa, fica à vontade. Está chegando no final, né? O tempo Daniel, eu estava pensando aqui quantas vidas a palavra do Chico, a palavra do Divaldo salvaram, né? E, assim, nós, quando falamos no centro espírita, a influência da palavra para alguém que está ali necessitando de algum consolo, não é? A palavra de um médico, de um terapeuta, como influencia, né, a pessoa que está ali numa situação de doença, de sofrimento. Então, os espíritos chamam a atenção da gente para a importância da palavra e a gente tem que ficar atento a isso para ser um colaborador para a melhoria de nós e do próximo, né? Seria só isso, Daniel, para a gente terminar. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, né? Com certeza. E é verdade. A palavra, ela vai externar, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento, e ela tem um poder muito grande, né? Então, cabe a nós saber direcioná-la. Bom, gente, estamos agora realmente chegando já próximo ao fim. A gente sempre, como faz aqui, né? Agradece a todos que tiveram a caridade de estar conosco, de estar nos ouvindo, né? Participando aqui, né? A gente sempre deixa um obrigado aqui para todos que a gente tenta passar aqui, não tem como falar todos, mas a Elô Schubert, a Ferreira Neide, a Andréia Neves, a Cris Peroni, a Cecília Fernandes, a Juliana Brandt está sempre conosco, a Eliane Garcia, o Cosme Inácio, Daniel, meu xará, a Rosa, Zilda Maria, a Ana Cláudia, a Nancy Rosa,
o Marcelo Ramos, do nosso grupo de estudo, a Sandra Lopes, Ângela Matos, a Lúcia Farage, Fabiana Almeida, Andréa Giovannini e tantos outros que estiveram conosco nessa noite. Nosso muito obrigado. Sintam-se, como nós falamos no início, abraçados, né? Tenho certeza que todos nós pudemos perceber esses bons sentimentos, né? E a gente está com o coração sereno aqui, que a gente tenha uma ótima noite, né? A partir de agora, e com Jesus aí em nossos corações. A gente já deixa boa noite para o Laudelino, mais uma vez. Leve o nosso abraço para todos, né? Sua família, todos como você estiver lá na Mansão do Caminho, também leve o nosso abraço e que possa, né, futuramente, a gente possa contar com a sua presença aí, que sempre é muito enriquecedora para todos nós. Obrigado, igualmente. Muito bem, gente. Então, nós vamos passar para a nossa prece final. A gente vai convidar o Laudelino para fazer a prece. Laudelino, aí eu vou botar aqui uma musiquinha de fundo, só lembrar para você habilitar o microfone logo depois que eu botar o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A gente sempre lembra, vamos pensar em Jesus, vamos nos unir em pensamento e deixar esse sentimento, né, dentro de nós se unir, irradiar em torno de todos os nossos lares. Então, vamos à nossa prece final. Senhor, essa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai, relembrando Francisco, auxiliai-nos a exercer a verdadeira e pura caridade. Muito obrigado. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado também.